A gente escolheu um tema, eu até havia perguntado para a Tânia se no decorrer desse início de mês de abril, algum palestrante já havia comentado sobre o Chico, porque o mês de abril comemora-se, é um mês importante para o movimento espírita, né? Dia 2 de abril, se o nosso querido Chico estivesse encarnado, ele estaria completando 109 anos. E no dia 18 próximo, agora, aniversário de lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos. Então, a gente escolheu falar sobre o Chico, para que a gente juntos, através dessas falas, a gente possa, como uma homenagem, né, a este homem que deixou aí um legado imenso de conhecimento para a gente, e principalmente de exemplo, né? Porque mais do que os livros, ele vivenciou praticamente assim as verdades do Evangelho em sua humildade, em sua verdade. Então, a gente gostaria de começar falando sobre o Chico. Tem um cancioneiro mineiro, que tem um poema muito bonito que fala a respeito dele, e que se chama Cisco de Deus, porque o Chico era conhecido como Cisco de Deus. Às vezes as pessoas o elogiavam e ele não gostava de elogios, né? Ele era afeito a elogios e ele falava sempre que ele era só um cisco, como o próprio final do nome dele dizia. E aí as pessoas falavam, não, mas você é um cisco de Deus. Então esse poema tem esse nome, e que começa assim: lápis de luz, mãos de amor, servo de Deus, escravo do Senhor. Vida de bênçãos, amigo de Deus, alma singela, tão terna e bela, em torno da cruz, um lápis de luz, excelso mestre do bem, emissário da luz, mensageiro do além, Chico Xavier, cisco de Deus. Vozes do além, da verdade e do bem, falando aos seus ouvidos, a morte não existe. Ante o mal, luta, serva e resiste. Quem confia, da felicidade não desiste. Então, em 2 de abril de 1910, vem ao mundo Chico Xavier, na cidade de Pedro Leopoldo, e já aos 4 anos de idade, e isso, porque a gente encontra centenas de biografias a respeito do Chico, centenas, inclusive biógrafos estrangeiros. Uma das mais conhecidas é um biógrafo francês, uma das mais completas, né? Mas nada melhor do que a gente retirar daquelas pessoas que realmente conviveram com ele certos causos, certas histórias que ele compartilhava. Então, aos 4 anos, ele já tinha uma memória assim prodigiosa, ele lembrava bem o que havia acontecido aos seus 4 anos, e ele dizia que sua mãe, Maria João de Deus, no finalzinho da tarde, botava a cadeira junto com as vizinhas, com as amigas, na porta de casa para conversar, e as crianças todas iam brincar na rua, e o Chico não ia brincar, porque era uma rua tranquila, né? Não passava, acho que só passava carro de boi de vez em quando. E o Chico, aos 4 anos, preferia ficar ao lado da mãe. A mãe saía com uma escova para pentear os cabelos, e ele pedia para que ele pudesse pentear os cabelos da mãe, e ele dizia que assim o fez porque ele já pressentia que no ano seguinte a mãe iria desencarnar, como aconteceu. Quando ele completa 5 anos, a mãe desencarna. Então ele dizia que ele queria aproveitar, né? Ficar o tempo todo ao lado da sua mãe. Aos 5 anos a mãe desencarna, ele mais seus 8 irmãos são distribuídos. Seu João Cândido, pai dele, distribui os filhos entre os parentes, e o Chico vai morar com a madrinha. E a madrinha era uma pessoa que não tinha um equilíbrio, era uma pessoa obsediada. E Chico fica praticamente 2 anos e pouco com a madrinha, sofrendo muito. Ele apanhava da madrinha. A madrinha sempre era muito exigente com ele, sempre chamava a atenção dele, e utilizava até garfo para espetar seu abdômen, e às vezes até machucava. E foi numa dessas que a sua mãe
aparece para ele no quintal, porque ele saía para o fundo do quintal da casa da madrinha para chorar, e a sua mãe, Dona Maria João de Deus, aparece em espírito para ele, consolando, pedindo para que ele tivesse paciência. Sua madrinha tinha um filho, e este filho tinha uma ferida. E conta a história que, através de uma orientação de uma benzedeira, foi dito a ela o seguinte: olha, uma outra criança precisa lamber a ferida do seu filho por 3 vezes, em 3 dias seguidos. Adivinha o que ela fez? Fez o menino Chico lamber a ferida do seu filho. E Chico ficou assim, angustiado, e aí a mãe aparece num outro momento para ele de novo, lá no fundo do quintal, e diz: Chico, faça isso, filho, porque se você não fizer, pode ser pior. Ela pode ficar revoltada e te maltratar mais ainda. Então havia meio que um temor da espiritualidade, que ela viesse até, por exemplo, a quebrar o braço do menino, braço esse que veio a ser muito importante, né? Com todas as psicografias que ele realizou. E aí ele vai e lambe a ferida por 3 dias do primo, né, que tinha mais ou menos ali a sua idade. Então vejam que já desde o início, a criança que nasceu Francisco de Paula Cândido, em homenagem ao santo do dia, segundo a Igreja Católica, né, e que depois veio adotar Francisco Cândido Xavier, o nome do pai. Então vejam que ele já veio ao mundo encontrando desafios, né? E quando o seu pai, 2 anos depois, casa-se novamente com Dona Maria Cidália, ela faz questão de reunir os irmãos. E exige do pai que matriculasse o pequeno Francisco na escola. Ela era muito amorosa. Ele não gostava que ninguém a chamasse de madrasta. Para ele era uma segunda mãe, né? E ele, desde pequeno, levantava no meio da noite, conversava e via os espíritos. O seu pai já estava achando que ele estava muito desequilibrado, né? O seu João, como a Dona Maria João de Deus, que havia desencarnado, seus pais eram analfabetos, né? Morando no interior de Minas Gerais, eles eram católicos fervorosos, né? Desde sempre o Chico os acompanhava à igreja, e crismado, batizado, né? Todos os domingos à igreja. Então eles tinham uma visão ainda bastante equivocada, né, dessas realidades. Não conheciam, né? Então para eles era estranho aquilo. Uma criança de 7 anos, ou melhor, já desde os 4, né, dizer que estava conversando com um espírito, ou que vendo os espíritos, e seu pai começou a achar que o menino tinha um problema. Pensou até em interná-lo, e foi conversar com o padre, né, do município. E o padre, um pouco mais esclarecido, percebeu e falou: não, isso é coisa de criança, né? Não é o caso de internação, absolutamente, né? Vamos dar umas repreendas nele, né, que logo ele vai melhorar. Eu não sei se alguém aqui assistiu o filme. Alguém aqui assistiu o filme do Chico? Vocês lembram daquela cena que ele participa, ainda criança, de uma procissão? Ele tem um pano e uma pedra na cabeça, né? E esse foi um fato que aconteceu. Então eles criavam assim certas situações para ver se aquela, né, como era, eles achavam que era coisa da cabeça de criança, né, ilusões infantis, ele se demovesse daquelas coisas, mas não era uma verdade. Ele via os espíritos, ele conversava com os espíritos, né? Então ele já sofreu bastante, né? Mesmo depois de volta com essas situações todas, a sua então madrasta, a Dona Maria Cidália, chegou e falou: Chico, meu querido, não conte mais para ninguém o que você vê, o que você ouve, conte só para mim, né? Então ela começou a entender a situação, porque ele estava sofrendo, né? Continuava sofrendo de outra maneira, mas estava sofrendo porque as pessoas não acreditavam. Tem até um episódio curioso, que na escola, isso ele já... Porque o Chico estudou até o 4º ano primário, né? E dizem que ele repetiu o 4º ano primário, mas não por incompetência, mas porque ele ficou muito doente no último ano,
porque desde cedo, já aos 7 anos, ele saía para a rua vender alface para ajudar a família. Aos 12, ele já estava na tecelagem. E foi a partir daí, no trabalho na tecelagem, que começou a prejudicar já desde cedo a sua saúde, né? Então, conta-se que na escola, aos 12 anos, o município recebeu uma informação de que em toda a Minas Gerais ia ter um concurso de uma redação sobre a independência do Brasil, que na época, isso em 1922, né? Chico tinha 12 anos, sobre o centenário da independência do Brasil, em todas as escolas municipais de Minas Gerais. E aquela escola de Pedro Leopoldo ia participar desse concurso de redação. E no momento que os alunos foram avisados, olha, vocês vão fazer uma redação e tal, o Chico começa a ver uma entidade, um espírito dentro da sala de aula, que se aproxima dele e começa a ditar a redação para ele. Ele fica assustado, olha para o coleguinha de lado e fala, você está vendo esse moço? Falou, não, Chico, não estou vendo ninguém. Ele levanta-se, vai até a professora, fala, professora, tem um homem ali, que está pedindo para eu escrever a redação. E a professora fala, Chico, né, imaginando coisa de cabeça de criança, Chico, tudo bem, faz o seguinte, deixa ele lá e vai fazer sua redação, não se importa com isso. Mas o que o Chico fez? Escreveu exatamente o que o Espírito estava ditando para ele. Pois, para surpresa de todos, depois de algum tempo, ele recebe uma menção honrosa por ter ficado em 3º lugar a sua redação em toda Minas Gerais. E os alunos, a escola, a professora, ficou assim, né, abismados com aquela situação. E ele falava, não, mas aquilo não foi meu, aquilo foi ditado. A partir deste momento, porque hoje em dia se usa a palavra bullying, né, das pessoas, das crianças que sofrem assédio moral nas escolas, perseguição. Então, já naquela época, Chico já era vítima, aos 12 anos, de bullying na escola, porque a partir desse momento a escola se dividiu. A própria sua classe, dos amiguinhos de escola, se dividiu. Aqueles que acreditavam nele e aqueles que achavam que ele, né, estava com alguma má intenção, que ele estava de brincadeira. Então, a coisa ficou dividida. Tanto é que, na semana seguinte, após o resultado, que todos ficaram sabendo que ele havia ganho em 3º lugar, recebido uma menção honrosa, então vamos fazer o seguinte, algum aluno propôs, vamos fazer uma nova redação para ele escrever agora, vamos ver se o Espírito vai ajudar ele agora. Aí propuseram um tema que é bastante difícil para uma redação. O tema era areia. Vai lá e escreva sobre areia, né? E a professora, a princípio, não aprovou aquilo, ela achou que os alunos estavam brincando, né? Fala, não, vamos parar com isso, parem de fazer essa bagunça, mas, na insistência, ela deixou o Chico ir para o quadro negro e escrever alguma coisa. E esse espírito que havia soprado para ele aparece novamente. E eu vou ler aqui o que ele disse para essa oportunidade. Então, ele dizia o seguinte, não foi uma redação, mas um texto curto, mas para um tema como esse, areia, realmente eles ficaram impressionados com o que aconteceu. Então, dizia assim, meus filhos, Chico escrevendo no quadro, não escarneçam da criação. O grão de areia é quase nada, mas parece uma estrela pequenina quando reflete o sol de Deus. Então, vejam que para um garoto de 12 anos, subitamente ser provocado a escrever algo sobre areia, então todos ficaram abismados, e a partir daquele momento a professora falou, não quero mais que ninguém fale sobre isso. E a vida seguiu. Então, vejam que, a partir daquele momento, na escola, ele era já não tão bem tratado por uns e bem tratado por outros, né? O Chico ele vai conhecer a doutrina espírita só aos 17 anos. Uma das suas irmãs, ela passa a sofrer uns problemas de desequilíbrio, ela é levada ao médico, né? Então, na narrativa da biografia, diz que
nem médico, nem igreja deram conta de resolver os problemas de desequilíbrios da irmã. E aí alguns amigos chegaram para o seu pai, para o pai de Chico, o seu João, e falaram, olha, tem um casal de Belo Horizonte aí na cidade, que são espíritas, por que o senhor não conversa com eles? E foram levados até esse casal, o senhor José Perácio e dona Carmen, e isso em 1927, Chico aos 17 anos. E a irmã dele fica boa. Eles conhecem o Chico e identificam no Chico um grande potencial e apresentam a doutrina espírita para eles, dá de presente a ele o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, que foram livros que o acompanharam toda a vida, né? Onde o Chico estava, seja na Casa da Prece, seja no Luiz Gonzaga, antes lá em Pedro Leopoldo, ou em qualquer lugar, do lado dele tinha lá o Livro dos Espíritos e o Evangelho. E ele passa a psicografar, a entender e a escrever, né? E começou a escrever assim de uma maneira absolutamente intensa e natural, devido à sua mediunidade, né? E a partir daí, ele começa a trabalhar num bar, e no fundo deste bar tinha uma horta de alhos. E sempre no final do dia ele ia lá regar a horta de alhos, e ele percebia a presença dos espíritos, que eram espíritos de poetas desencarnados, né? Augusto dos Anjos, Olavo Bilac, que recitavam poemas para ele que ele nem entendia, né, direito, mas ele passou a escrever, a psicografar muitos poemas, e foi juntando entre 1927 e 1928, daí para frente. Até que chega ao conhecimento de um jornal local que publicava eventualmente algum desses poemas, alguma dessas cartas, e a notícia correu, chegando até os ouvidos do seu Manuel Quintão, até então presidente da FEB, da Federação Espírita Brasileira, que era na época situada no Rio de Janeiro, e o presidente da federação propõe então que ele juntasse todos esses poemas, né, e mandasse, porque a federação tinha interesse em publicar um livro. Então, em 1931, nasce o primeiro livro psicografado do Chico, que chama Parnaso de Além Túmulo, que é justamente uma coletânea de muitos poemas e sonetos, né, de poetas então desencarnados. E ele passa a ser mais conhecido. E a vida segue, e muitos acontecimentos começam a acontecer em torno do Chico, né? Ele começa a participar mais metodicamente no Luiz Gonzaga, no Centro Espírita, né? O filme, ele mostra o Chico mudando para Uberaba por conta de um pedido da família, né? Porque muitas pessoas começaram a buscar a ajuda do Chico, né? Uma orientação, principalmente no município de Pedro Leopoldo, e a casa da família começava a ficar assim, difícil, porque toda hora era alguém batendo no portão, toda hora era alguém incomodando. Então, numa vertente biográfica do filme, tem essa explicação, porém outras dão explicações diferentes, de que ele resolveu por si mesmo mudar para Uberaba, porque lá seria mais tranquilo, né? E aí ele muda para Uberaba e funda a Casa da Prece. Alguém já esteve na Casa da Prece aqui? Alguém conhece? Você já esteve? Nós estivemos lá exatamente 45 dias antes do Chico desencarnar. O Chico desencarnou em 2002, né, no 30 de junho de 2002, que foi exatamente no dia em que o Brasil foi pentacampeão do mundo. E muito antes dele desencarnar, ele afirmava, eu gostaria de desencarnar num dia em que o Brasil estivesse feliz. Mas fazendo uma leitura um pouco diferente, não necessariamente feliz, porque nem todo mundo gosta de futebol ou se importa com ele, né? Mas talvez ele tivesse imaginado que gostaria de desencarnar num dia em que o Brasil estivesse distraído, não todo focado, né? Que o seu desencarne não chocasse, não chamasse atenção, muita atenção. Porque a gente sabe que quando o indivíduo vai desencarnar, está para desencarnar, mesmo aquele parente doente, talvez alguns de nós já tenham vivido esta situação, e isto é uma situação mais ou menos corrente,
Vocês já ouviram falar da melhora da morte, né? Então, isso aconteceu, a minha mãe desencarnou há 7 meses, foi assim também, ela muito sofrimento no hospital, e dá aquela melhorada súbita, parece que a família dá dá uma tranquilizada, para de ficar com aquela tensão em cima, aí para o espírito se desprender e ir mais tranquilo. Talvez tenha sido esse o desejo que acabou se cumprindo com o Chico, né? Então, nós estivemos lá na Casa da Prece 45 dias antes do seu desencarne. A gente já imaginava que não iria encontrá-lo, porque ele já não estava participando mais dos trabalhos. E uma coisa curiosa, não sei se aconteceu com você, porque fica aglomerada as pessoas, é uma fila, mas é uma fila aglomerada, né? Na porta, esperando entrar. E eu estava reparando que algumas pessoas que estavam mais próximas à entrada, meio que ficavam assim, disputando lugar, sabe? Eu achei aquilo um absurdo, né? À frente da Casa da Prece, as pessoas se incomodando, olha, ela está querendo passar à nossa frente, olha, não sei o quê, sabe aquelas picuinhas? Aí a gente percebeu que parou um carro do lado na rua, que eu não estava tão próximo assim à porta de entrada, eu estava mais perto do portão. Parou um carro, e aí uma certa aglomeração, tiraram uma cadeira de rodas, aí alguém pegou o Chico, que já estava magríssimo, né? Ele já estava só aquele fininho assim, ligado ainda, encarnado por um fiozinho. Botaram ele na cadeira de roda, entrou pelos fundos, né? E a gente ficou maravilhado, falou, nossa, ninguém esperava, né? O Chico presente, ao menos. Aí abriram-se as portas, 2 pessoas abriram as portas, e quando você entra na Casa da Prece, pelo menos naquele dia que eu estava lá, foi assim. As pessoas primeiras vão ocupando os lugares do fundo. Lá, literalmente, os últimos serão os primeiros. Ou seja, eu dei risada, porque aquelas pessoas que estavam fazendo picuinha para entrar na fila, querer ser primeiro, foram sentar lá no fundo, né? E quem estava mais atrás ficou mais à frente. E foi belíssimo, porque ele, só a presença dele, né? Ele já não psicografava, já não falava, estava lá com a sua boininha, seu óculos, né? Magríssimo, né? Mas no final, e a gente soube depois que era ele que fazia questão disso, de cumprimentar a todos. Então tinha uma senhora que ficava segurando a mão dele assim, né? O tempo todo, e as pessoas passavam, pegavam na mão, algumas beijavam, né? Então, eu tive o prazer de segurar na mão dele, olhar bem nos olhos deles, e tudo que eu pude dizer, falar, obrigado por tudo. Mas foi um privilégio, né? E aí, 45 dias depois, ele desencarna. Então, quando o Chico vai para Uberaba, funda a Casa da Prece, né? Ele, em 1971, talvez os jovens há mais tempo aqui se lembram, tinha um programa na TV Tupi chamado Pinga Fogo. Ele foi convidado. O Saulo Gomes, que era um repórter, que por toda a vida acompanhou o Chico, ele conta que, numa das pautas de reunião na TV Tupi, porque o Pinga Fogo era como um Roda Viva hoje, no programa da TV Cultura, né? Iam mais políticos. E o Saulo Gomes, na reunião com a direção do programa, sugeriu o nome do Chico. E, a princípio, foi refutado. Eles falaram, você está louco? Nós vamos arrumar uma briga com a Igreja Católica, né? Você quer trazer um espiritualista, né? Foi o termo que eles usaram, né? Aqui e tal. E aí o Saulo Gomes, deram uma negativa. Aí o Saulo Gomes, devagarzinho, foi conversando, até chegar ao presidente da TV Tupi, à época, que autorizou. Então, o Chico vai ao programa, ele vai até Uberaba, conversa com o Chico e convence o Chico a participar. Era um programa de 1h30, né? E aquele dia que o Chico participou, o programa durou 4 horas. Porque o presidente da TV Tupi, assistindo o programa de outro lugar, se não me engano, do Guarujá, telefonava e falava, dá mais 1 hora para ele. E bateu o recorde de audiência até hoje na TV brasileira, em todos os canais. Só 11% de todos os televisores da época não estavam sintonizados no Pinga Fogo. Tanto é que depois ele foi convidado novamente. A partir deste programa, cria-se um marco. O Chico, além de ficar mais conhecido no Brasil todo, o espiritismo ficou conhecido, né? E o Chico, ele despertava uma empatia absolutamente natural nas pessoas, por conta da sua simplicidade. E lá ele contava causos, né?
Era uma bancada de jornalistas, né? Alguns espíritas, como Herculano Pires, que é um nome importante no movimento espírita, já desencarnado também, estava presente. E ele conta um caos engraçado quando ele fala... Alguém já viu esses trechos do Pinga Fogo? A gente encontra muito no YouTube. Se você digitar lá no YouTube Pinga Fogo Chico Xavier, vai aparecer muita coisa, tanto em trechos curtos como o programa todo, né? Eu tive a oportunidade de comprar um CD que tem 100 minutos, né, que é a junção dos dois pinga-fogos. São imagens remasterizadas, porque são imagens antigas, né, tem cortes, o som não é lá aquelas coisas, mas é bastante interessante. Aí ele conta esse caso que ele estava voltando de São Paulo para Uberaba, e o avião começou a ter muita turbulência, que à época era chamada de vento de cauda. Então, ele conta que naquela turbulência, o pessoal começou a ficar apavorado, a turbulência muito grande, o avião subia, descia, tremia, e ele viu que o pessoal começou a ficar apavorado, começou a gritar, e não sei o que, ele começou a gritar também, meu Deus, né, vai chegar a minha hora, tal. Isso foi motivo de muita graça, né, ele falando. E aí ele conta que Emmanuel entra... aparece para ele no avião, fala, mas por que você está gritando? Como por que eu estou gritando? Nós estamos em perigo de morte aqui, né? E o senhor acha que eu não devo gritar? Mas você fica atrapalhando os outros com seus gritos. Não, mas como? Está todo mundo gritando, está todo mundo desesperado, nós vamos morrer nessa hora, eu não quero morrer, né? Então é muito engraçado ele contando. Aí no final o Emmanuel fala, mas você quer morrer, então morra com educação, né? Aí ele fala, mas como que é isso, né? Como é que se pode morrer com educação, né? Então foi bastante, se vocês procurarem, vocês vão encontrar essa fala do Chico que é muito engraçada, né? Então ele era um homem extremamente humilde, né? Ele tinha muitos amigos, né? E ele prezava demais todos os amigos que ele fez, e fez amigos famosos, né? Roberto Carlos, enfim, que vira e mexe ia lá. E através desses amigos famosos que contribuíam de alguma maneira para os trabalhos que ele realizava, de entrega de sopa, às vezes até entrega de dinheiro mesmo, né, de massinhos de dinheiro para os mais pobres, né, foi através de aglutinar esses amigos. Então ele prezava demais a presença dos amigos. Até o final da sua vida foi assim. E ele conta que certa feita, estando em São Paulo, talvez até depois do programa Pinga Fogo, foi convidado para um jantar assim muito requintado, né? Numa casa muito bacana, muito chique, aquilo, né? Tudo muito chique. E quem conta esse caso é a dona Nina Galves, que é uma senhora conhecida no movimento espírita, e ela conta que ficava observando o Chico naquela mesa, né? Aquelas pessoas todas chiques, e aquele monte de talher na frente do Chico, né? E ela ficava observando, né? Aí ela observou que ele sabia manipular direitinho, né? Usar os talheres adequados. E ela pergunta, Chico, onde você aprendeu isso, né? Porque no entendimento dela, achava que devia ser de outras encarnações. E ele dizia, não, eu fico esperando, eu estava olhando ali, esperando ver alguém usar primeiro, para eu usar também, né? Então, ele, de bobo, não tinha nada. Então, ele se fazia sempre o menor, né? Entre os, entre aspas, maiores, quando, na verdade, ele sempre foi o maior, né? É um espírito incrível que deu esse exemplo de humildade. Trabalhou 75 anos, né, na mediunidade, 75 anos de trabalho. Poderia ter sido um homem bilionário, e desde o início, todas as suas obras foram registradas em cartórios, né? O livro Nosso Lar, que também acabou virando filme, que foi editado a primeira vez em 1963, eu minto, em 1943, foi editado o livro Nosso Lar. Foi um best-seller, porque vendeu mais de 1 bilhão de cópias. O Chico, ele foi no decorrer da sua vida, em 1947, se não me engano, ele foi sugerido à Academia Brasileira de Letras, né? Mas não aceitaram, né? Foi só indicado, mas não aceitaram.
Inclusive, Monteiro Lobato, à época, que era partícipe da Academia Brasileira de Letras, afirmava que Chico tinha, sim, o direito a ter uma cadeira, né? Por toda a sua obra até então. Já em 43, ele já tinha muitas obras, né? Quando ele desencarnou, foram 459 livros editados, e todos devidamente registrados em cartório para inúmeras instituições, né? Não só a Federação Espírita Brasileira, mas como muitas instituições que até hoje vivem dos direitos autorais desses livros. Então, ele poderia ter sido um homem milionário, mas ele, após esse trabalho no bar, ele entra para trabalhar na Fazenda Modelo, né? Trabalhou como 30 anos como escriturário, né? Ele se aposentou aos 53 anos, em 1943, deixa eu ver, eu tenho anotado aqui, porque eu estou puxando de memória, eu posso estar falando bobagem. Deixa eu ver nas minhas anotações aqui. Ele se aposenta, inclusive Juscelino Kubitschek faz questão, então presidente, de ajudar para que a aposentadoria dele saísse mais rapidamente, né? Para que ele pudesse se aposentar com tranquilidade. Porque ele já sofria de angina, já sofria com as vistas, inclusive nos anos 60, havia um médium chamado José Arigó, que era um médium de cura, mas essas curas evasivas, né? Como o João de Deus fazia cirurgias mesmo, né? E ele se oferecia a operar a vista do Chico. O Chico falava: Deus que me livre, eu não vou deixar que ninguém me corte, né? Isso aqui para mim é um freio, ele falava, é um freio da espiritualidade, eu tenho esses meus problemas aqui como um freio para eu seguir no meu caminho. O Chico, ele foi muito assediado, inclusive por mulheres da alta sociedade que queriam se casar com ele, por conta da notoriedade dele, né? E ele jamais se casou, todo o seu amor foi entregue a Jesus, à mediunidade, né? Teve o seu filho, que vivo até hoje, que está lá, cuidando das coisas lá em Uberaba, né? O Eurípides, mas ele jamais quis se casar, né? Eu não estou aqui achando agora a data, mas, enfim, tem um caso bastante curioso, que tinha um amigo muito próximo do Chico, que bem mais novo que ele, mas as famílias elas eram vizinhas, né? O Geraldinho Lemos, ele conta que certa vez o Chico, já em idade avançada, chamou o casal, o Geraldinho e sua esposa, para conversar. Eles entraram no quarto, tal, o Geraldinho senta na beirada da cama, o Chico se levanta, estica as pernas assim, e ele começa a falar das dificuldades que ele tem, de algumas dores. Aí ele quer se lembrar de um problema no pé, ele quer se lembrar de uma palavra para falar. Sabe quando você quer lembrar de uma palavra? Aí eu também estou com uma coisa aqui no pé, uma coisa, ele ficou assim aqueles segundos para lembrar a palavra, ele não lembrava. E ele conversando mais diretamente com a mulher do Geraldinho, o Geraldinho do lado dele. E quando ele fica falando assim, olha, eu estou com um problema aqui, o Geraldinho fala assim, chulé. Pensa na cabeça dele, Geraldinho. Né? Tá com chulé, né? Aí imediatamente fala, nossa, mas por que eu pensei isso do Chico? Mas ele só pensou. Aí o Chico, no decorrer da conversa com a esposa dele, fala, eu estou aqui com um inchaço no pé, não sei o quê. E ele termina de conversar, ele vira para o Geraldinho e fala, eu nunca tive chulé não, viu, Geraldinho? Olha só que ele lia até pensamentos. Conta que certa feita, porque o Chico não só psicografava, há inúmeros casos de cura realizadas. Certa feita, um homem procurou o Chico, que já havia passado em todos os tipos de especialistas, que estava com uma ferida que ia do joelho até o pé. Sabe aquelas feridas que demoram para curar? E nenhum especialista resolvia, e aí era uma pessoa que não acreditava em nada, mas resolveu, por conta da dor, ir buscar o Chico. Chega lá, a sessão já havia até terminado, e o Chico lá fora é abordado por esse homem, lá fora. E o Chico sem papel, sem nada, alguém arrumou um pedaço de papel, que era meio que um papel de pão, e ele no muro, assim, da rua, escreve uma receita e dá para esse senhor. E ele
Falou, achou aquilo um absurdo. Falou, como assim? Eu passei em especialistas. O cara está me escrevendo num papel de pão na parede aqui na rua. Foi para casa, amassou e jogou fora. Só que naquela noite, especialmente, doeu mais a ferida. Muito mais, como nunca. Aí não teve dúvida, ele foi no lixo de novo, abriu, foi na farmácia, comprou o remédio. 30 dias depois ele vem procurar o Chico e agradecer. A ferida havia secado. E ele falou, não é possível, porque nenhum medicamento dava jeito. Este medicamento que eu nunca ouvi falar, que ele escreveu no papel, deu jeito. Então Chico também curava, né, através, era o instrumento, né? Como ele dizia, eu não escrevo nada, não faço nada. Eu sou um homem do correio. Eu sou um entregador de cartas, sou um entregador de mensagens. Elas não me pertencem. Os livros não me pertencem. Né? Então ele tinha essa consciência porque o médium, acima de tudo, a palavra médium quer dizer isso, né? Intermediário, né? Uma palavra em latim, entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então as pessoas buscavam Chico porque sentiam saudade de Jesus. Essa que é a verdade. As pessoas se emocionavam. Isso aconteceu até na TV, quando ele aparece na TV Globo, aí a Glória Menezes se aproxima dele e mal consegue falar, toda embargada, nunca tinha estado de frente a ele, né? E ela não soube explicar aquela emoção súbita que embargou, ela não conseguia nem falar. Então Chico era esse espírito que a todos cativava, né? A todos emocionava. E nos deixou, mais do que suas obras, esse exemplo. E sua vida não foi fácil, foi sempre muito desafiadora. Então nós achamos conveniente, porque ainda estamos no mês de abril, embora ele tivesse nascido no dia 2, achamos conveniente relembrar, né, essa figura que nos deixou tantas lições, tantos livros para a gente conhecer, e acima de tudo a vida de humildade, né? A sua simplicidade diante de tantos desafios. E nós que estamos aqui nessa manhã, que ainda que não compreendamos na plenitude, mas nós cremos nessa espiritualidade que se faz aqui presente, nessa casa de amor, uma espiritualidade que certamente se importa conosco, uma espiritualidade que de alguma maneira, porque cada um aqui tem uma história que fez com que a gente viesse aqui, através de um amigo, através da dor, de alguma situação, a gente veio aqui, e estamos aqui por escolha, né? Escolhemos estar nessa manhã aqui, compartilhando esse momento, e tendo essa relação com essa espiritualidade que se importa conosco. Entendendo que, acho que todos vão concordar que Deus conhece todas as nossas necessidades. Por mais desafiadora que esteja sendo a nossa vida, Deus conhece as nossas necessidades e nos conhece intimamente. Talvez Ele saiba até o nosso nome nesta encarnação, porque nós estamos, né? Eu estou Jair, eu não sou Jair. Então nós estamos, João, Pedro, Maria, Marcos, enfim, mas nós somos espíritos, nós somos filhos de Deus, e esse Deus que nos ama profundamente, Ele nos ama profundamente, e o seu amor está disponível todo o tempo todo para nós. Talvez a gente precise saber acessá-lo melhor, né? Porque a gente vem a esta casa de amor, ouvimos as palestras, tomamos o passe, fazemos o tratamento, mas como a gente colocar o pé lá fora novamente, ir de encontro à nossa realidade, à nossa rotina, tudo que a gente recebe e aprende aqui, é de nossa responsabilidade manter, nutrir, né? E tentar tomar um novo direcionamento, porque às vezes a gente fica pedindo para Deus para que se resolva algum problema, né? Nós somos eternos pedintes, não é? Ah, Senhor, resolva tal problema para eu ficar melhor. Ou então a nossa própria cabeça já vai determinando,
Nossa, quando eu resolver aquela dívida, quando eu resolver tal problema, eu vou me sentir melhor. Então, a nossa mente já vai determinando que nós só vamos ficar bem quando isto ou aquilo acontecer. Isso é uma escolha. Mas talvez esse desafio que eventualmente a gente possa estar vivendo, Deus está permitindo que ele permaneça para que justamente ao contrário, para que a gente mude. E a gente fica pedindo para que Deus mude a situação para a gente ficar bem. Quando na verdade a situação desafiadora aí está para a gente mudar. A gente já compreende que estamos num mundo que é uma escola. E que a vida passa muito rápido. Né? Rápido demais. Os mais maduros aqui presentes que o digam. Né? Tem passado muito rápido. O que é uma vida de 80, 90 anos? Não é nada. E nós já temos esse privilégio de estar em contato com essas verdades que a doutrina nos propõe, mas é trabalho nosso a transformação. E quando a gente... É claro que é desafiador a gente trazer para a vida o Evangelho de Jesus, essas verdades espíritas. É um desafio. Mas a gente passa a lidar melhor com os problemas. A gente passa a ter um jogo de cintura, talvez ver uma saída que a gente não estava vendo, não colocar tanto peso onde a gente desnecessariamente estava colocando. Então vejam que é sempre o trabalho nosso. Mas a gente ainda tem um olhar muito de fora, né? A gente responsabiliza as situações, ou muitas vezes alguém pela nossa dor, pelo nosso sofrimento. Quando na verdade tudo converge para o nosso interior. Quando Jesus afirma, dentre tantas as assertivas de Jesus que nós já ouvimos, que sede duros convosco e complacente com o teu próximo, a gente sempre faz o contrário. Nós somos duros com os outros, exigentes com os outros e muito complacente conosco. E Jesus afirma isso, que a gente precisa focar em nós. A gente precisa ser, tudo é de dentro para fora, não ao contrário. Porque problemas todos temos. Todos já acho que já percebemos que quando a gente resolve um, outro aparece, né, para substituir. Se a gente tem meia dúzia, resolve 2, 3, vai aparecer 2, 3. É da vida. A pedagogia da vida são as escolhas de erro e acerto. Né? Se ninguém quiser ir trabalhar segunda-feira, não vai. É uma escolha. Mas a gente já sabe que isso vai ter um ônus, então não vamos fazer essa escolha. Então, algumas escolhas a gente já sabe que não deve fazer. Entretanto, outras tantas escolhas ao longo da vida são experiências. Então, sempre é do nosso mérito, é papel nosso esse aprendizado. Né? Então, o Chico, acho que ele deixa essa lição de vivência, com toda a dificuldade, com toda a adversidade material também em torno de si, ele viveu uma vida digna, conquistou muitos amigos, porque vocês já pararam a perceber que nós somos muito felizes, apesar de todos os nossos problemas? Vocês já pararam para pensar que hoje cada um aqui presente já teve uma grande e espetacular bênção, que foi o próprio despertar no dia de hoje? E muitas vezes a gente mal põe o pé fora da cama e agradece a bênção da vida. Porque se você, apesar de todos os desafios, está aqui, você pode tudo. Tudo pode ser melhorado, tudo pode ser mudado. Mas entenda que não é de fora, a mudança só de fora para que eu fique bem. É a mudança de dentro, para eu lidar de outra maneira e melhor as coisas de fora. Então também fica essa proposta, que a gente possa sair daqui nesta manhã diferente. Realmente ponderando e refletindo sobre a nossa espiritualidade. Porque não é só a espiritualidade abençoada deste lar de amor que se importa conosco. É uma espiritualidade vinculada ao teu coração. Talvez alguém que você nem conheceu nesta vida. Um bisavô, um tataravô, um espírito, enfim, em condições de te ajudar. Talvez tenha sido esse espírito que o trouxe aqui, em algum dia, e que tenta, te inspirando, te intuindo, fazer com que você siga melhor na vida. Mas sempre vai ter, como eu disse, o nosso papel, né, de saber lidar melhor com as situações.
Então, fica essa proposta de reflexão e que Jesus possa nos auxiliar, nos abençoar em nossos caminhos, em nossas escolhas, né? E que a gente passe realmente a fazer diferente, porque muitas vezes nossos focos são só nas coisas, nos problemas, nas coisas materiais, e que é lícito, a gente trabalha para procurar ficar bem, ter conforto, melhor carro, casa, resolver as coisas, mas a nossa espiritualidade tem que estar, no mínimo, em pé de igualdade com esses interesses. Muita paz a todos, muito obrigado.